nosso novo normal, né? Então, pessoal, atendendo uma solicitação de vocês, naquele questionário que a gente fez há um tempo atrás, eu acho que vocês lembram, né? Um questionário online, para que pudéssemos elaborar o nosso plano territorial. Uma das questões que surgiu foi a dificuldade da grande maioria em estar trabalhando com as tecnologias de forma não presencial. Então, baseado nisso, atendendo essa demanda, atendendo essa necessidade de vocês, é que pensamos em fazer essa formação, ofertando para vocês, através de uma necessidade, né, que foi apontada por vocês, e que o André prontamente nos atendeu. Claro que nós ainda não discutimos a questão do cachê, né, André? Mas essa é uma questão que vai ficar para depois, né? Não, gente, brincadeira. O André se prontificou de forma gratuita a estar trabalhando conosco, né? Essa formação, e a gente já prontamente quer agradecer ao André, que se prontificou a nos atender e estar, então, trabalhando essa necessidade com todos nós, né? Antes da gente iniciar com a fala do André propriamente dita, nós vamos para alguns informes, tá, gerais, que são do interesse de todos nós. Essas gravações dessas formações todas, elas ficarão gravadas, tá, e oportunizadas a todos vocês depois. Então, assim, quem não conseguir acompanhar tudo durante a live, durante a reunião presencial, não se assustem, não se apavorem, que isso tudo está sendo gravado e vai ser disponibilizado para vocês. Então, vocês vão ter toda a tranquilidade de depois estar acompanhando, né, o que não ficou tão claro assim. Com relação ao retorno das aulas, pessoal, vocês já devem ter ouvido falar, e não é segredo para ninguém, que a portaria conjunta da Secretaria de Saúde do Estado e da Secretaria de Educação prevê a retomada das aulas para o dia 13 de outubro. No entanto, a gente tem claro que, enquanto a curva estiver ascendente e não descendente, a curva de contágio da Covid, não haverá possibilidade ou segurança de uma retomada das aulas, tá? Outra coisa que o secretário do Estado da Educação, o professor Natalino, deixou muito claro: se houver uma volta, uma retomada, vão iniciar com os alunos maiores, ou seja, os alunos do ensino médio, tá? E assim, gradativamente, vão estar retornando com os alunos do ensino fundamental, séries finais, os alunos do ensino fundamental, séries iniciais, e, por último, vai ser a educação infantil. Essa vai ser a última etapa que vai estar retornando aqui no estado de Santa Catarina. Se esse retorno vai acontecer este ano, nós não sabemos ainda, tá? Não depende de ninguém de nós, tá? Depende da questão de como estiver a segurança para a retomada das aulas, ok? Então, esta é a palavra de ordem do momento: segurança sanitária, segurança de saúde. Antes disso acontecer, não vai haver uma retomada. E mesmo que houver uma retomada, vocês também já devem ter ouvido falar que a retomada ela não vai ser de forma normal. Vai ser totalmente diferente, e por isso nós, enquanto município, temos que estar agora elaborando o nosso plano de contingência de retomada das aulas, baseadas no plano de contingência que o estado de Santa Catarina está formulando, né? E com as diretrizes que o estado de Santa Catarina também já repassou para nós. O estado, juntamente com vários outros órgãos de fiscalização e órgãos de instituições, então, que trabalham a educação, como a Undime, como a FECAM, órgãos como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Vigilância Sanitária do Estado, a Defesa Civil do Estado, eles se dividiram em 5 grupos que fizeram, então, a análise de várias questões. Entre elas, nós podemos destacar as questões de segurança sanitária, as questões de pedagógicas,
alimentação escolar, transporte escolar, e tem mais uma quinta que agora me fugiu, mas que fala mais a questão administrativa como um todo dessa retomada, tá? Em cima dessas diretrizes que vieram para nós, que eu já tenho aqui, vou mostrar para vocês, ó, diretrizes para a retomada das aulas, ok? Então, aqui tem uma série de questões e de situações que estão aparecendo e que, em cima disso, agora o município vai ter que trabalhar o seu plano de contingência, o seu plano de retomada, prevendo todos os detalhes possíveis e impossíveis de acontecer, tá? Então, nós estamos criando uma comissão, aliás, é um comitê municipal de retomada das aulas. E para que esse comitê tenha a participação de todas as entidades, né, e todos os representantes de interesse, nós precisamos também da participação dos professores nesse comitê. Então, eu gostaria de pedir para vocês, professores, que se habilitem a participar desse comitê. Após esse comitê municipal, e baseado nele, nesse nosso plano de retomada a nível de município, cada escola vai ter que fazer o seu também. Então, seria bem importante que os professores, eu gostaria muito que professores de cada uma das etapas que nós trabalhamos aqui pudesse estar participando. Um professor representando a creche, um professor representando a educação infantil e um professor representando as séries iniciais do ensino fundamental. Eu vou deixar para vocês estarem pensando até amanhã quem se disponibiliza a participar desse comitê. Caso ninguém se habilite de forma voluntária, nós vamos estar indicando. Claro, consultando, né, se tem interesse em participar. As reuniões todas vão ser desta forma, tá? De forma online, não vai haver reunião presencial, então ninguém precisa se preocupar que vai estar correndo algum risco, não vai estar, tá? Essa é a primeira coisa que nós primamos, segurança e a saúde de cada um de vocês, tá? Então, que isso fique muito claro. Então, eu vou deixar a liberdade até amanhã. Quem gostaria de participar desse comitê municipal, por favor, se manifeste junto à sua diretora de escola. E, caso contrário, a gente vai estar escolhendo um e outro e vai estar convidando. Tá bom? Da minha parte, pessoal, seria isso. Eu acho que a Terezinha também tem algum recado para dar para vocês. E, após o recado da Terezinha, então, a gente passa a palavra para o André. Obrigada a todos, fiquem todos muito bem, tenham um excelente dia de estudo, aliás, uma manhã de estudo. Lembrando também que vão ser mais 3 encontros além desse de hoje, né? Amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã, né? Vão ser 4 encontros, vocês receberam o cronograma e nós vamos estar seguindo isso, tá bom? Terezinha, a palavra está com você. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Então tá. Sejam todos bem-vindos, depois de uma semana de recesso. Então vamos continuar as nossas atividades firmes e fortes, né? Pessoal, é o seguinte, esse recado é mais para o pessoal dos anos iniciais, já que a gente está finalizando praticamente mais um trimestre, tá? Então é o seguinte, na semana passada, na segunda-feira, voltou a 9ª apostila, tá? Essa 9ª apostila, nós tínhamos conversado que não iria recuperação, mas como a 10ª apostila também vai valer para o segundo trimestre, tá? A 10ª que vai segunda-feira que vem, na terça-feira que vem, no dia 8, então, a gente pediria para vocês olharem essa apostila essa semana, a 9ª, que voltou na semana passada, para ver se algum aluno precisa fazer recuperação, que vocês encaminhem junto, então, na apostila que vai semana que vem, que é a 10ª apostila, tá? Então, o nosso trimestre, a gente estendeu ele um pouco além, porque ele estava bastante curto, com pouca carga horária, né? Não é mais dias letivos, e sim carga horária,
Então, a 10ª apostila, ela vai fazer parte do segundo trimestre. Então, o segundo trimestre, ele vai encerrar no dia 18 de setembro, com a 10ª apostila. Então, a 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª apostila irão formar o segundo trimestre, tá? Então, no dia 21 de setembro, nós vamos começar, então, o último trimestre. 21 de setembro em diante vai para o último trimestre, que seria a 11ª apostila, tá? Só para deixar claro essa parte ali para vocês, os anos iniciais que estão planejando. Então, a 10ª apostila que vocês estão terminando o planejamento, que vai na terça-feira, é do dia 8 de setembro até o dia 18 de setembro. Então, por minha parte, seriam essas informações para vocês. Alguma dúvida? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Tá. Então, André... A recuperação da 10ª, então, a recuperação da 10ª apostila, como é que fica daí? Essa não vai ter recuperação, tá? A 10ª apostila é sem recuperação. Ok. Então, só precisam cuidar para não ter abaixo de 6 aí, tá? E assim, pessoal, como nós estamos, assim, em período mais crítico, o tempo, assim, de isolamento, de distanciamento é cada vez maior, a gente está percebendo que alguns alunos estão decaindo, ou algumas famílias. Então, a gente pede, assim, muito para vocês entrar em contato com as famílias, pedir para eles ajudar, de não desistir, de a gente continuar firmes nessa luta. Nós não podemos perder nenhum aluno nessa caminhada, tá? Nós temos algumas dificuldades com algumas famílias que não estão fazendo tudo, que não estão retirando as apostilas em dia. Nós precisamos, todo mundo junto, insistir com eles, tá? Porque o trabalho todo ele, nós e família em conjunto. André, mais alguma dúvida? Então tá, André. Boa formação para todos. Simbora, então. Pessoal, estão me ouvindo? Beleza. Pessoal, bom dia a todos. Questões de praxe, legal. Avisar que as aulas, a gente, como a secretária comentou, estão sendo gravadas. Essa gravação vai ficar disponibilizada depois no ambiente para todo mundo poder rever quantas vezes precisar, até como servir de um aporte de revisão para quem assim quiser. Comentar da felicidade assim, de poder estar com vocês, compartilhando, e não sendo nunca o dono da verdade, começo de conversa, né? Mas compartilhar um pouquinho com vocês da experiência no que tange o uso de tecnologias, o uso de também não só a tecnologia, mas metodologias de ensino um pouco diferentes, um pouco mais, vamos dizer, tecnologias ativas, que a gente hoje é um termo que muito se usa, né? Ensino ativo, educação ativa, etc. E trazer um pouquinho da minha experiência nesse sentido para tentar, nessas 4 manhãs, ajudar vocês um pouquinho na prática pedagógica de vocês. Como a secretária falou, a gente dividiu essa formação em 4 momentos, de em torno de 1 hora, cada um mais ou menos, sendo que na manhã de hoje a gente vai fazer mais uma parte de teorização, de trazer uma metodologia que, de repente, alguns de vocês já têm ouvido falar, ou uma metodologia que alguns já usam e aplicam, que é bastante interessante. Então, toda ajuda e toda essa questão da conversa, ela vai ser bem-vinda. E já amanhã, quarta e quinta, eu vou partir para um modelo mais prático de explanação de uso de ferramentas, de recursos, softwares e várias formas de a gente conseguir, nessa época de pandemia, né, agora mais do que nunca, introduzir alguns meios tecnológicos para que as aulas em casa com os alunos e com vocês professores sejam um pouco facilitadas também, que a gente está percebendo nitidamente, eu no ensino superior, vocês comentando com a secretária, também com a Terezinha, bastante sempre nos corredores aqui,
a gente está entrando numa fase crítica onde os alunos, as famílias, onde a gente percebe nitidamente já uma queda no interesse da realização das atividades. Então, de repente, trazer umas formas inovadoras, diferentes, posso dar uma reanimada na galera toda, tá certo? Vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Estão vendo a tela ali, pessoal, compartilhada? Ficou ok? Pessoal, o que o André vai saber de educação, de ensino, de coisa? É o cara da informática da prefeitura, é o que eu estou acostumado a escutar. Mas, pessoal, minha formação, trabalhei muito tempo também no ensino fundamental, como professor de informática por 3 anos. Trabalhei 2 anos com o ensino fundamental, turma de 3ª série lá, na extinta escola de Macuco. Então, já trabalhei, tanto é que meu começo de carreira, vamos dizer que sim, no município, foi como professor, e estou há 16 anos atuando no ensino superior, e justamente trabalhando nas áreas de tecnologias. Então, essa questão toda, essa prática pedagógica, ela vem caminhando junto também com a minha atividade, vamos dizer assim, técnica, durante o dia, na controladoria do município também já há alguns anos. E coloquei aqui um pouquinho do currículo. Vejam que também meu mestrado ele é na área da educação. Sou mestre em ensino de ciências e tecnologias, então ele foi um mestrado na área da educação, claro que mais focado no uso de tecnologias. E o que eu vou trazer para vocês hoje, pessoal, é uma pequena síntese, um resumão que eu fiz da proposta de dissertação de mestrado, quando apresentei ela no final de 2016, que foi justamente que vem muito ao encontro de hoje, que foi metodologias ativas, metodologias de ensino inovadoras que tragam e que buscam trazer a experiência do aluno para dentro da sala de aula. Então, a ideia hoje é problematizar, trazer uma proposta, assim, vamos dizer assim, bem concisa e prática, um exemplo do que a gente pode fazer com o recurso que é disponível, e também vou comentar muito da viabilidade e da possibilidade de adaptação. Já friso de antemão que a gente está com um grupo aqui de formação de professores do ensino fundamental, como também do ensino infantil. Mas, usando a criatividade de cada um de vocês, vocês vão ver que existe possibilidade, que existe maneira e que existe forma de buscar, abstrair ou tentar incutir dentro da prática de cada nível alguma das ideias. E, claro, a ideia nunca é trazer uma fórmula pronta, porque isso não existe. Já aprendi nas minhas andanças de formação que a gente nunca vai conseguir achar uma forma de bolo que se adeque perfeitamente à minha receita e ao meu forno. Então, essa questão tem que ser moldada individualmente por cada um. Então, a ideia hoje é trazer essa metodologia da problematização. Não sei se alguém de vocês, alguns, claro, que já devem ter ouvido falar, até porque muitos autores falam dessa metodologia. Inclusive, isso se encontra muito especificado nos próprios PCNs e também na LD, na lei que rege a educação. Então, é um termo que vocês já devem ter conhecimento. Qual é a questão que a gente vai ver? Primeiro, a importância da inserção da escola como sociedade, a sociedade estar envolta junto com a escola. E o aluno faz parte de ambas as situações e, às vezes, é esquecido. Também vamos ver a questão da popularização da TI, e hoje isso já é uma tecnologia, são recursos e ferramentas praticamente onipresentes na vida e no cotidiano, tanto do aluno, como dos pais, como também dos professores e do ambiente escolar. E a gente vai trabalhar e comentar também da questão do setor público, da transparência, até porque eu tive que pegar um tema base para apresentar essa teoria da problematização, e um dos negócios era
trazer uma proposta concreta sobre um tema concreto, sobre uma situação concreta. Então, no meu caso, usei a questão da transparência e dos dados dos portais públicos como uma forma da formação cidadã e, principalmente, pela facilidade de acesso que se tem a esses dados e a facilidade, e vocês vão ver depois, o amplo leque de aplicabilidade interdisciplinar que a gente consegue utilizar esses meios. Então, e alinhar essa proposta para um ensino sistematizado, através de uma proposta coletiva, e, como resultado, então, uma formação crítica e contextualizada junto com os alunos. Resumindo, vejam lá que a problematização, o objetivo principal foi elevar o nível da análise crítica dos educandos, levando-os a refletir sobre o meio no qual eles se integram, porque eles moram numa cidade, numa comunidade, e criar a concepção da cidadania, do papel de cada um como um agente social. Isso, às vezes, é negligenciado, como vocês podem ver. Só tudo que eu vou comentar com vocês aí é resultado de uma pesquisa de praticamente 2 anos, uma pesquisa prática em campo aqui nos 5 municípios. Vocês vão ver depois que são dados bem interessantes. Trouxe um apanhado que eu julguei interessante, que é mais relevante para o que a gente está se propondo nesses 4 dias de formação. Então, qual a justificativa? Primeiro, porque a gente tem uma obrigação legal de disponibilizar acesso à informação como entes públicos. Todos os entes públicos, cidades, municípios, estados, órgãos do governo federal, autarquias, empresas públicas, são obrigadas a disponibilizar tudo e mais um pouco do dia a dia das atividades que fazem nos seus portais de forma gratuita. Uma outra questão é ver a questão da consulta por parte do cidadão. O cidadão tem o hábito, já aviso vocês, que é não, tá? Vocês vão se assustar depois com alguns números que eu vou trazer. A possibilidade ampla do acesso, o amplo leque de aplicabilidade, também isso vai ficar bem evidenciado até o final. E vamos ver que o aluno tem um espírito pesquisador. Muitas vezes a gente traz muito material pronto, a ideia é justamente controversa, é fazer o contrário, e associar a prática do aprendizado significativo com os meios e recursos tecnológicos que a gente tem hoje em dia disponível, e cada dia com mais abundância e com mais aplicabilidade. Então, vocês vão ver que a gente está com a faca, o queijo na mão, e às vezes esquece de fazer o sanduíche para comer, tá? Qual foi o problema, a problematização detectada? Primeiro, existe uma, vamos dizer assim, repulsa é uma palavra forte, né? Mas existe uma aversão ou uma alienação acerca de assuntos políticos e sociais. Isso não é só do aluno, isso é meio que uma concepção mais geral por parte da população. Isso ficou também muito evidenciado na pesquisa lá que foi feita. Existe uma limitação do senso crítico por parte dos alunos. Eles tendem a pensar cada vez menos. E não é culpa nem, às vezes, da própria escola, mas de um contexto mais abrangente social, que não cabe aqui a discussão, né? Escolas, digamos assim, pouco comprometidas com essa ideia de formar a formação cidadã. Pessoal, lembra que essa pesquisa foi feita também em âmbito do ensino, até o ensino médio, então isso é uma concepção mais geral. E esse ensino contextualizado a partir da LDB e também dos PCNs que trabalham a interdisciplinaridade. Então, toda essa proposta veio da problematização, veio em conjunto com o que já rege a LDB e o que rege também o que está escrito nos próprios PCNs, que vocês, na exaustão, já viram, estudaram, debateram, criaram propostas, até o Plano Municipal de Ensino pautaram nessas concepções todas, e vocês vão ver que essa questão da contextualização do ensino, a partir da realidade social do aluno e da escola na qual ela é inserida, quanto à questão, e principalmente, da importância de trabalhar a interdisciplinaridade para o aluno reter melhor e conseguir
concretizar melhor o aprendizado, ela já consta lá de 86, 96, 98, com a LDB e com os PCMs. Que nos leva a perguntar, então, a adoção, por exemplo, dos órgãos portais públicos, será que serve como fonte de informação para o ensino multidisciplinar, para criar um senso crítico do aluno, que possa levar para um certo amadurecimento para o exercício de sua cidadania? Ou dispomos dos recursos tecnológicos, estamos possibilitados tecnicamente para contemplar um aprendizado pautado a partir da realidade do aluno? Então, essas respostas até o fim, inclusive, pessoal, vou comentar que no final, depois, até para validar, porque para certificação, sempre nós vamos deixar uma atividade curta, né? Mas uma atividade prática para vocês estarem desempenhando e respondendo uma perguntinha nesse sentido, para validar e comprovar que não tem lista de chamada, né? Não tem presença, então, para validar, sempre vai ter uma atividadezinha rápida no final para vocês fazerem, inclusive hoje também. E ela vai estar pautada a partir dessas duas perguntas aqui. Como é que fomos com os objetivos trabalhados? Primeiro, fazer um levantamento bibliográfico de dados que serviram de instrumento de base para fundamentar o tema abordado. Ninguém inventou a roda. O que eu tentei fazer no trabalho dessa dissertação, dessa prática pedagógica, foi só colocar a roda num carinho e fazer ele andar. Esse foi o meu papel. Então, vocês vão ver que nenhum conceito foi inventado, tampouco foi criado uma quinta maravilha do planeta. Mas a ideia foi bastante, e essa proposta ficou bem prática depois, como muito bem enfatizado na própria conclusão depois da banca, pela importância da multidisciplinaridade e da forma como ela é viável, de forma simples. Expor os recursos tecnológicos que são potenciais para a implantação efetiva do projeto. E esses recursos a gente vai ver nos próximos 3 dias, de uma forma mais prática, né? Elencar os principais dados que a gente pode estar disponibilizando. Aqui vou dar uma pincelada, principalmente no ensino fundamental, né? Porque os alunos já podem trabalhar com mais propriedade de alguns elementos. E, por último, foi criada uma proposta prática, bem prática, de ensino, que instiga os estudantes a buscar essas informações nos portais para um trabalho em todas as áreas do conhecimento: português, matemática, estudos sociais, geografia, línguas. Vocês vão ver que a proposta é bem interdisciplinar mesmo. Qual a contribuição? Primeiro, uma proposta. O resultado final foi uma proposta de metodologia da problematização a partir do arco de Magalhães. Alguém já ouviu falar desse arco? Faz um sininho sim, ou um positivo, ou um nãozinho. Quem já ouviu falar? Então, eu vou rapidamente explicar como é que funciona essa metodologia, porque ela foi a base, a roda mestra para eu montar o meu carinho de aprendizado, e ela é muito legal porque vocês vão ver que ela faz todo um sentido, e por isso que ela começou como uma metodologia para o ensino, aliás, para a área da administração, para a área de gestão de empresas, e depois foi adaptada, melhorada por outros autores, por outros educadores para a gestão e para a prática pedagógica. Quando eu tive uma palestra com uma professora ali, que é autora de vários livros nessa teoria da problematização, e me apaixonei porque ela disse, pô, cara, isso aí tem toda uma aplicabilidade para para mim fazia todo sentido. Então fiquei com isso na cabeça, e depois na conclusão do mestrado usei pra caramba essa teoria para sintetizar essa solução, vamos dizer assim, de uma proposta de ensino, tá?
Então, o referencial teórico, a base toda pautou-se em tecnologia, TICs na educação, recursos, importância, aplicabilidade. Muito foi ali, pessoal, Morin, Freire, esses autores que vocês conhecem pra caramba, já falavam disso aí, mas o arco mestre foi mesmo a figurinha ali do arco da problematização de Marguerite. Só ele é composto por 5 etapas, qualquer tema, qualquer assunto, ele funciona em projetos multidisciplinares sempre. Ele sempre vai trabalhar essas 5 etapas, que são começo, meio e fim, para se finalizar um ciclo sobre determinado tema, certo? Então, de forma bem rápida, aqui eu vou dar uma ideia que depois, na solução, vocês vão ver que é mais simples, mas de forma sumarizada. A etapa sempre começa a partir de elencar um tema, uma situação. Vou trabalhar a pandemia, um exemplo. Então, a gente vai observar a realidade do qual o aluno está, ele vai trazer, a metodologia sempre parte do que o aluno traz, podem ser feitos várias formas de trazer isso, começando com uma pesquisa em casa, conversas informais com familiares, debates com os alunos, e agora, na época que a gente está no ensino à distância, né, de conversas até com os próprios pais acerca do tema. Então, e a partir dessa, vocês vão ver que vai ter uma chuva de informações, uma penca de dados, e cabe, então, ao professor, em todas essas etapas, o professor, ele vira o papel de articulador, de mediador de conteúdo, e para elencar nessa chuva, a segunda etapa, que são os pontos chaves. O que eu quero, qual de tudo que foi trazido eu vou evidenciar, o que vai ser posso trazer mais de uma questão, né, até para permitir a interdisciplinaridade, desse meu tema que eu escolhi. Para um terceiro, até porque vocês vão ver que a observação da realidade, até nos pontos chaves, vai chegar uma terceira etapa, que é a teorização, que vai ser a pesquisa do aluno, nesse papel, nessa parte que o professor entra como um mestre, vamos dizer assim, porque vai ter que conduzir o aluno a aumentar, pesquisar sobre aqueles temas, ponto-chave que eu trouxe. Para quê? Para que ele crie novos conceitos, de repente, aprofunde seus conhecimentos acerca do assunto e, principalmente, por que você gosta, por que a pandemia é boa, por que é ruim? Porque ele cria conceitos a partir de dados pautados, a partir de propriedade, a partir de conhecimento, e não porque ele acha. E nessa etapa, muitas vezes, ocorre um fator interessante. O que ele tinha de preconcepção sobre um tema, sobre um assunto, ele pode mudar de opinião, ele pode até contradizer-se sobre um primeiro momento, só que dessa vez não é mais porque ele acha, porque ele leu em algum lugar, porque ele viu em alguma situação, ou porque ele percebeu que a informação dele estava equivocada ou errônea. E depois entra a questão da hipótese de solução, onde como é que eu faço para solucionar determinada situação, como é que eu faço para melhorar, como é que eu faço para mudar alguma situação que eu pesquisei. E, por último, aplicar. Às vezes vocês vão ver que essa aplicabilidade ela é bem prática mesmo, mudar a realidade, mudar o trabalho de lixo, fazer uma campanha na escola ou na família, em casa, propor situações práticas, porque uma pequena prática real faz o aluno rever e mentalizar eternamente na vida dele aquele aprendizado todo que ele fez nessas etapas anteriores. Simplesmente em casa, mudar alguma rotina de separação de lixo, por exemplo, quando o tema fosse meio ambiente. Isso faz o aluno não só lembrar que ele teve que separar, mas ele vai lembrar de todo aprendizado na matemática, na filosofia, no ensino religioso. Onde vocês aplicarem o tema, ele cria um elo daquela situação real com o que
foi teorizado dentro do ensino. Vocês vão ver depois isso na prática, que eu acho, para mim, faz todo um sentido isso aí. Então, nesse arco, pessoal, se alguém já teve, desculpa, eu vou estar repetindo um pouquinho, mas para quem, de repente, é o primeiro contato, vão ver que não é algo assim muito longe de ser aplicado em qualquer nível do aprendizado, não, tá? Autores que eu pesquisei pra caramba, vocês podem, muitos aí, pessoal, ó, quem fez graduação ali, todos vocês pós-graduação, autores que vocês conhecem bem pra caramba. Então, foi bem na área da educação mesmo. Então, essa proposta, eu simplesmente saí completamente da minha zona de conforto para trazer e buscar, porque era um assunto que eu realmente não dominava tão bem, me fez ler pra caramba, porque para criar uma metodologia, para criar uma proposta, você tem que estar abastecido de muita informação. O que eu juntei muito foi, desde o começo, buscar autores da área das TICs, da TI, da área da técnica da educação, com autores da área pedagógica. A minha ideia foi simplesmente juntar esses dois mundos e, por obrigação, quando a gente faz um mestrado científico, você tem que apresentar algo concreto, você tem que, por resultado, você tem que publicar um artigo que traga algo inovador. Então, o desafio foi muito grande nesse sentido, tá? Vamos lá, então. Qual foi a metodologia usada? Primeiro, qual foi a população da amostra? Eu usei a ex-extinta ADR, né, de Itapiranga, usei 5 municípios de base. A pesquisa foi em 2015 e 2016. Nos municípios de Itapiranga, Santa Helena, Tunápolis e São João do Oeste e Porã do Oeste. Então, uma área bastante grande. Vocês vão ver que a população e a amostra foi muito além do que a gente precisava. Esses dados são do IBGE no final do ano 2016. 38 mil habitantes, uma área geográfica bastante ampla, nos 5 municípios aqui da nossa microrregião. Chama a atenção para vocês e que eu fui bastante questionado sobre algumas situações que a gente às vezes não se flagra. Na apresentação, a banca questionou muito. O IDH dos nossos municípios ele é extremamente elevado, comparado com a realidade. A minha banca foi lá em Santo Ângelo. Lá as cidades, os números são bem diferentes, a realidade teria sido muito diferente, e até teve certos momentos que parece que a pesquisa foi inacreditável perante a banca. Para nós é muito normal. Então, esses índices de IDH que a gente tem aqui são, assim, níveis europeus. Qual foi a minha população amostra? Alunos do ensino médio. A gente, naquele ano, tinha 1.136 alunos. O foco foi o terceiro ano, com 528 alunos, dos quais foram pesquisados 268. Então, a porcentagem, ela foi muito, muito além do que o princípio científico obriga, né? Mas quanto mais dados, quanto mais pesquisados, mais real e mais concreta a pesquisa vai demonstrar os valores e os números. O que a gente coletou de dados? Primeiro, a pesquisa se dividiu em 2 etapas. Nem 2 etapas foram feitas, isso aconteceu ao mesmo tempo, mas de 2 formas diferentes. Com professores foi uma pesquisa, com alunos foi outra pesquisa. A gente teve que trabalhar os 2 mundos, discentes e docentes. Com os professores, a gente fez entrevistas na informalidade, conversando, debates, principalmente em reuniões de professores, por causa da questão da multidisciplinaridade, tá? E com os alunos foi feita uma pesquisa, um questionário, que eles responderam em sala de aula,
eu fui nos 5 municípios, né, nas 5 maiores escolas em cada município, para levantar esses dados. Que basicamente, com os alunos, as perguntas tinham 2 moles: acesso a TI e conhecimento e acesso a dados públicos. A pesquisa com os professores, ela foi qualitativa, né? E com os alunos, ela tinha cunho quantitativo. Para a elaboração da proposta, então, se adotou aquele arco lá, dos 5 etapas. E agora eu vou trazer, como tem que trazer algum projeto, algum tema, o meu tema foi o uso dos dados e das informações dos portais públicos, indiferente de qual seja, dentro da sala de aula, até porque além do seu arco, toda a proposta se baseia num outro conceito, que é a formação cidadã e na formação do senso crítico por parte do aluno. Então, é um outro conceito, uma outra teoria que foi introduzida dentro da proposta. Vocês podem ver que é uma colcha de retalhos para costurar uma calça. Então, foram várias teorias, vários autores trazidos para uma convergência que eu achei que ficou muito bacana. Depois até vocês podem concordar, discordar com isso aí. Então, essa proposta parte da realidade do aluno, no conceito de contextualização, e o mais legal é que ela fomenta a interdisciplinaridade. Ela é uma proposta coletiva da escola. Os pontos-chave elencados foram para a reflexão sobre os fatores e a amplitude dos problemas. A teorização, que é a terceira etapazinha, foi o aprofundamento dos temas para a formação de novos conceitos. A ideia é trazer o que o aluno já sabe, destruir aqueles preconceitos para formar um novo conceito, e às vezes ele é mudado, ou às vezes é potencializado, confirmando aquele conceito, depois trazer uma hipótese de solução e fazer alguma ação prática para que esse aprendizado fique incutido de uma forma mais permanente no aluno. Resultado apresentado, com 5 escolas pesquisadas, 20 professores foram o alvo, objeto de estudo, pessoal. Então, só que eu dei uma baita de uma resumida no negócio. Qual a percepção? Primeiro, dos professores. Pessoal, estou falando agora a parte do que foi abstraído dos professores. Primeiro, unanimidade quanto à importância e benefícios das tecnologias, da formação cidadã, do ensino contextualizado e também da questão da interdisciplinaridade dos conteúdos debatidos. Os professores foram unânimos da importância desses temas. Tá? Então, primeira coisa que foi levantada. Segunda, certa dificuldade quanto ao manuseio. Praticamente metade, 40 dos professores, relataram que não se sentiam completamente aptos ou que não estavam preparados para, principalmente no uso das ferramentas tecnológicas, e no outro, para uma ruptura de paradigma de ensino para uma nova proposta, assim, de uma forma bem abrupta, assim, de um dia para outro, até porque isso não é possível e é traumático. Pessoal, nós passamos por situações de mudanças de formas de ensino, junto até, vou comentar na UCEF, nos vários anos que eu estou lá, 12 anos praticamente, que não foram exitosas. Foram feitas tentativas. Só que sabe onde é que a gente aprende mais? Com os erros. Porque cada proposta, mesmo não sendo... teve pontos legais e teve pontos que a gente... Às vezes, saber o que não fazer é tão importante quanto saber o que a gente faz. Então, e os professores foram bastante francos nessa parte aí, dizer que eu não me sinto à vontade,
eu não sei trabalhar dessa ou daquela forma. Então, para mim foi algo assim que eu achei bacana eles trazer essa realidade deles. Muitos falaram também da defasagem, minimizando cada vez menos a questão dos aperfeiçoamentos, que eles julgaram que é importante essa formação continuada. Eu sei que aqui em São João, no nosso município, a gente tem várias, os professores têm essas oportunidades, agora é mais uma, da questão do aperfeiçoamento. Isso é algo assim, eu acho que convencionado é um consenso de que tudo muda, tudo evolui, então a gente tem que constantemente manter um aprendizado. E às vezes, pessoal, a gente não precisa aprender coisas novas, a gente precisa também reforçar algumas coisas para que a gente consiga novamente trabalhar de uma forma mais tranquila. Também foi percebido, pessoal, nessa questão do corpo docente, a existência de laboratórios de tecnologias e estruturas aptas em totalidade em todas as escolas. Vocês vão ver depois que o nosso município aqui em São João do Oeste ainda tem um patamar acima dos demais padrões nesse sentido. E em todas as escolas, em todas as unidades percebidas, se não na escola, todos falaram que quando precisam, tem suporte de tecnologia para a sua prática pedagógica ou para os alunos terem em quem recorrer. Então, são pontos assim que são pontos chaves que foram importantes para a elaboração da proposta. Ainda falando da pesquisa junto com os professores, quanto aos dados e acessos, como o foco objetivo era o acesso aos portais públicos, e agora vamos dizer assim, o portal do município, o que os professores comentaram? Desconhecimento do potencial das informações. 80% não sabiam que tinha tanta coisa disponível nos portais dos municípios. Vejam, os professores. Pessoal, não é um pré-julgamento aqui, tá? Isso aqui foi uma constatação. Só isso. É uma pesquisa, é um resultado. Então, estou me eximindo de qualquer julgamento nisso aí, tá, galera? Porque o que me deixou satisfeito depois foi o segundo item. Propensos a conhecer. Vejam bem, todos. Porque, pessoal, a pergunta é, vocês sabem que tem isso? Você sabe que tem isso? 80% mal e mal sabia. A partir do sabendo que tem isso, todos ficaram interessados, porque as perguntas, quando eu fiz, elas buscavam trazer conteúdos de todas as áreas do conhecimento para todos os tipos de professores. E muitos não sabiam que tinham. Outros, utilização mais acentuada em disciplinas sociais. Percebeu-se que os portais, os dados eram até usados, mas mais em disciplinas sociais. Sociologia, basicamente. Um pouquinho na geografia e em história, que às vezes o professor perguntava algum dado do município. Assim, se limitava a isso. E relatos, quem usou apresentou relatos bem positivos quanto à sua utilização. Então, em tese, para a proposta e para a conversa de hoje, é um resumo do que foi importante na conversa e na pesquisa junto com os professores. Agora, com os alunos, que o dado foi mais quantitativo. Veja que a pesquisa se realizou lá abril, maio de 2016, foram entrevistados 268 alunos, 23,59% do total dos alunos do ensino médio, metade, né, 50,75%, dos alunos matriculados na conclusão no terceirão desses educandários. Foram escolhidas como metodologias as unidades escolares maiores em cada município. Escola Básica São Vicente e Itapiranga, Vendelino Saidam em Iporã, Madre Benvenuta aqui em São João, Balduino Ramo lá em Tunápolis e Escola de Educação Básica em Santa Helena. E vejam que foram os alunos 86 numa, 70 outra, 61, 37, 14 em cada unidade escolar. Por resultado, assim, o que
cabe aqui que, às vezes, a gente, não dá para fazer trabalhos à distância porque os alunos não têm acesso à internet. Não dá para trabalhar isso porque os alunos não vão conseguir fazer. Não dá para... Pessoal, o não dá, às vezes, pode ser substituído por vamos ver uma viabilidade. E vamos também sempre partir do conceito da ampla maioria. A gente cria uma proposta, cria uma situação pensando no que a maioria vai conseguir, para, num segundo momento, pensar numa viabilidade, num plano B para os que não vão conseguir. E nunca o contrário. Mas vejam, os números são animadores. Pessoal, 92,5% dos alunos tinham internet, têm internet em casa. Só final 2016. Tenho certeza que esses números evoluíram para mais nesses últimos anos. Então, onde é que os alunos vão poder acessar, fazer as atividades, tendo acesso à internet? 92% disseram que tem em casa. Na escola, que tem possibilidade de usar, 76% disseram que poderiam usar na escola se quisessem. Na empresa, alguns poucos, e em outros locais, 5,22%. Mas escola e em casa, que é o que nos interessa, praticamente totalidade. Por município, quem tem internet em casa? Itapiranga, 96%, Iporã, 95%, São João, 98%, Tunápolis, 86% e em Santa Helena, 78%. Pessoal, esses números, eu fui muito questionado por minha banca. Isso aqui, pessoal, é números e dados de países de primeiro mundo que muitos não têm. Mas a gente tem uma realidade bem distinta, até porque a gente tem empresas de TI, né, de telefonia e de internet na nossa região, que trabalharam muito forte essa questão de disponibilizar também no meio rural o link sinal de internet. Isso não é um padrão e não é uma realidade. Basta vocês cruzar o Rio Uruguai lá para descer um pouquinho ou sair da nossa região, vocês vão ver que isso aí, de ter internet lá no interior, isso é uma coisa nossa aqui. Então, e os números aqui refletem isso. Eu tive que abrir abre aspas, e explicar como funciona aqui, porque os números foram, vocês vejam aqui, que eles são, assim, bastante animadores no sentido da aplicabilidade do pessoal ter acesso de internet nas casas dos alunos. Quanto ao que eles têm em casa de dispositivos, computador, notebook, tablet, smartphone, que são as principais ferramentas de uso. Vejam que a maioria, o último aqui, deixa eu pegar aqui o mouse. Esse aqui, o dado maior do smartphone, é o que a maioria tem, né? Chama atenção também aqui em São João do Oeste, que muitos, 81% tem notebook em casa, 36% tem computador. Pessoal, muito, porque esses números, assim, muitos podem ter os 4 elementos. Então, são números bastante grandes, assim, tablets é o menorzinho, que é menor quantidade tem, mas computadores, notebooks e smartphone são elementos que praticamente a maioria tem. Quanto tempo você usa a internet em casa? Foi uma pergunta. Gente, até 1 hora, olha aqui, 7%. Olha os espaços grandes aqui. 30 a 26. Pessoal, a maioria ficou aqui, ó, de 3 a 5 horas por dia. 21, 3 a 7. Olha a quantidade de tempo que o aluno, só isso aqui foram os alunos, fica por dia na internet. Então, ainda se pergunta se nós temos que trabalhar a questão da educação usando essas ferramentas. Eu acho que isso aqui já mostra muito do que dá a resposta. Então, nós temos que também entrar nesse espaço aqui na questão educacional. O que você mais faz nesse tempo quando você usa a internet? Era outra pergunta. Até 20% pesquisas escolares. 59% é entretenimento ou pesquisas.
Todos os alunos citaram que o maior tempo eles usam redes sociais. É onde eles mais se ocupam na internet. Mas, pessoal, aqui, ó, pesquisa escolar, ela está muito presente em até 20%. Mas quanto mais tempo para baixo, menor ela fica. Quanto mais tempo eles ficam, mais tempo eles ficam no entretenimento e nas redes sociais. Quanto ao uso dos portais municipais, órgãos públicos, o que eles acessam, pessoal? Vejam aqui. Nunca acessaram na vida, 53%. 40,6% uma vez por mês. Então, pessoal, aqui, ó. Vejam o grau de informação que um aluno tem do que acontece na sua cidade. Nunca olham. 0,38% disseram que foi diariamente. Só isso aqui é um consolidado dos 5 municípios. Não é São João, tá? Aqui é por cidade agora. Periodicidade de acesso que eles acessam os portais municipais. Nunca acessou esse grandão aqui. Veja que a única cidade é São João do Oeste, onde esse nunca acessou não ganhou. Em São João, por mês, uma periodicidade mensal foi usada aqui. Porque tinha, se eu não me engano, na escola, fazia o projeto de uma atividade, não me lembro se foi na área da matemática ou de geografia, onde eles tinham que trazer dados pesquisados nos portais municipais. Então, de vez em quando, os alunos olhavam algumas informações, estimulados, então, por uma disciplina ou por um professor. Então, mas, ainda assim, olhem, vejam bem. Itapiranga, 63%, nunca usou. Tunapo, Santa Helena, 78%. Tunapo, 59%. Então, o número de alienação é bem grande. Outros portais que não sejam do município, né? Foi isso. Coloquei várias opções lá. INSS, EPAGRE, IBGE, Judiciário, Governo, etc, 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 etc. Mas ninguém... o resultado foi bem pior ainda, pessoal. Nunca acessaram, 61%, e 38% às vezes. A utilização dos portais da transparência. Uma pergunta: algum professor já pediu para vocês fazerem uma atividade? Alguma disciplina já estimulou vocês a trazer algum dado de algum portal, dados quantitativos sobre algum elemento? 53% falaram que não e 46% falaram que sim. Já tiveram, que foram solicitados para determinadas atividades. Então, em Itapiranga, 60% foi não, nunca foram pesquisados. Em Iporã, 66% não. Santa Helena, 92% nunca foram. Tunápolis, metade disse que sim, metade que não. Agora, São João do Oeste, só São João do Oeste sempre tem algo, é um pouquinho diferente, tá? Vocês viram que não em todos esses elementos. Em São João, pelo contrário, aqui sim foram feitas atividades utilizando de alguma forma, tá? Foi feito alguns resultados. Qual foi o resultado, então? Agora, a proposta em si. Só eu trouxe de novo o arco para a gente ver que ele tem 5 fases. E agora, pessoal, qual foi a proposta? Utilizando toda essa pesquisa que eu fiz. Como é que eu vou conseguir colocar nessas 5 etapas uma teoria, uma proposta ou uma metodologia de alfabetização e de ensino? Como é que eu vou conseguir enquadrar nisso aí? Então, a metodologia vai se pautar nesses 5 elementos ali que vocês estão vendo agora na tela. Primeiro, veja aí, ó. Observação da realidade. Qual é a proposta? Percepção do distanciamento de conteúdos abordados em sala de aula com a realidade social. Vocês viram que isso foi bem evidenciado na pesquisa. Segundo, pouco interesse relacionado aos assuntos de entes públicos. Claramente evidenciado. Terceiro, disciplinas sociais, intrínseco à formação cidadã.
sociologia, filosofia, história. Elas já na própria essência da ementa devem se preocupar com essa questão e essa abordagem. É possível aplicar só nelas? Não. Nas exatas, matemática, física, línguas, português, redação, afins. E por outro, a abordagem da adoção das TICs, ela está bem fragmentada e pode ser aplicada. Pessoal, por que fragmentada? Existe uma concepção na escola de que o uso de tecnologia na disciplina de informática. E vocês vão ver depois, dentro da proposta, que não. A disciplina de informática com os alunos, ela é um apoio pedagógico para as demais disciplinas. Na disciplina de informática, os alunos devem aprender de que forma fazer as coisas. Nas demais disciplinas, os alunos devem aprender o que eu devo fazer, de que forma e o que. Mas isso trabalhando juntos, interdisciplinaridade. Pontos chaves, então, que podem ser elencados. Eu dividi eles em dois fatores, condicionantes e determinantes. Dividi eles um pouco, essa parte lá. Lembra, pessoal? Trazer o que aluno... Qual foi a minha realidade? Tudo aquilo lá, pessoal. Temos acesso à informação, a tecnologia existe pouco interesse. Essa foi a realidade que a gente constatou na pesquisa. Pontos chaves, o que vai ser o foco? Primeiro, condicionantes. Desinteresse em relação aos conteúdos políticos, que é uma condicionante. Quando a gente fala político, pessoal, vamos tirar, não é eleições, é conteúdos público-políticos portais. Adoção de metodologias convencionais de memorização, foi algo que foi evidenciado. Muito uso de formas e conceitos pré-existentes. Fatores que são determinantes, que foram determinantes, então, que é um ponto que vai ficar evidenciado. A insegurança quanto à adoção de técnicas e metodologias inovadoras, que foi bastante nítido junto com a conversa com os professores, e um subaproveitamento dos recursos de tecnologias e comunicações a favor do ensino. Então, isso também, vocês vão ver que a gente vai trabalhar esse ponto bastante. Pontos chaves a serem aprofundados, percepção do conceito de cidadania imbuído em conteúdos multidisciplinares, simultaneidade, ou seja, ao mesmo tempo, adotar os recursos tecnológicos aos conteúdos abordados em sala de aula. Essa questão de quebrar o paradigma de que português é uma coisa, informática é outra. Não. Língua portuguesa pode usar, deve, os recursos tecnológicos, tanto quanto mais é abordado dentro da disciplina de informática. E usar os portais da transparência como uma fonte de pesquisa multidisciplinar. Terceira etapa do arco, a teorização. É a etapa responsável por desenvolver os pontos chaves elencados na fase anterior. Para quê? Dar mais embasamento teórico no que eu tenho que pesquisar ou abordar para criar um novo conceito. Então, debruçar-se sobre a pesquisa, buscar subsídios que fundamentem e sirvam de base sobre essas reflexões. Pessoal, ali o professor entra muito. Indicar onde e o que pesquisar, principalmente. E o melhor, pessoal, lá embaixo, fontes de pesquisa. Não ficar só na internet. Sempre buscar uma revista, um livro. Pessoal, o aluno não gosta de ler o livro todo. Quando vocês abordam um tema, já marca o capítulo que ele deve ler, que evidencia a pesquisa que ele tem que... o que ele tem que pesquisar. É uma sugestão, aquilo ele vai ler e aquilo vai ser útil. Mais útil do que ele ser obrigado a ler um livro inteiro sobre determinado assunto, às vezes. Então, fazer uma mistura de conceitos, para quê? Para que ele consiga, a partir daquilo, criar
o próprio conceito dele pautado naquela leitura, naquela pesquisa. Só isso aqui nunca é um trabalho de 1, 2 dias, tá? Isso sempre demanda, de certo, de um período maior de trabalho. E, principalmente do professor, exige uma pesquisa prévia acerca, porque o professor tem que saber indicar algumas, e orientar o aluno no caminho certo de algumas certas pesquisas. O tema da cidadania deve ser contextualizado, conceitualizado e debatido. A conversa é muito interessante. Pessoal, agora com os alunos, na época de pandemia, isso é interessante, fazer isso não todo dia, de repente, mas uma vez por semana, fazer esse meet, aquilo que a gente está fazendo agora, onde eles possam se ver, onde eles possam conversar um pouquinho entre eles, trazem um tema para eles conversar. Isso pode ser feito em qualquer nível, para que eles também se sintam de novo na corresponsabilidade e saber que ele pode, vendo o coleguinha, vendo o que os outros estão falando, ele também cria essa prática e trazer uma coisa nova para ele também. E sempre só responder ao professor, às vezes se torna mais monótono. Quarta etapa do arco, pessoal, teorização, aliás, terceira, o professor conduzir o processo evidenciando os objetivos a serem alcançados. Só quando você traça o objetivo, tenta manter sempre o conteúdo, a base daquele projeto de aprendizado, norteado a partir do que vocês pensaram como objetivo a ser alcançado. Tende-se a criar vários caminhos, porque os alunos trazem muita coisa. Vocês vão ver que, digamos que a imaginação deles é fértil, tá? Então, sempre o professor tem que nortear um pouquinho essas etapas. E apresentar primeiro, pessoal, que a pluralidade dos dados que são apresentados nos portais. Pessoal, eu uso aqui muitos os portais públicos, porque foi o tema que eu escolhi, mas do tema de vocês, não importa qual for a fonte de seleção, mas sempre buscar evidenciar a importância e a riqueza que esses dados têm para a conclusão da pesquisa deles. O professor deve, então, conduzir uma apresentação inicial do portal da transparência, abordando os termos e os seus significados. Ou seja, trazer uma pré-pesquisa mostrando caminhos para eles onde buscar. Hipótese de solução, agora sim, quarta etapa do nosso arco, que é evidenciar as alternativas para uma solução aos problemas em discussão. Então, algumas hipóteses de solução que podem ser trabalhadas. E aqui já entra, agora, pessoal, um resultado do que a gente pode trazer. Na minha pesquisa, olha só, primeiro, hipóteses de solução que eu evidenciei. Primeiro, estabelecer na escola objetivos, diretrizes e metas que contemplem o ensino voltado à habilidade do aluno. Como a gente vai trabalhar multi e interdisciplinaridade, se isso não é um projeto escolar coletivo? Então, não tem como trabalhar se a escola não tem essa diretriz evidenciada. Tá? Segundo, priorizar o trabalho interdisciplinar com um planejamento coletivo, tendo como foco principal o elo integrador. Isso eu sei que dentro dos projetos de vocês, isso existe, vocês trabalham essa coletividade quando vocês fazem as atividades de projeto dos conteúdos de vocês. Manter o programa de formação de contínua aos professores, é o que a gente tem também, já bem presente. Promover socializações entre os próprios docentes. Pessoal, essas socializações de projetos, isso a gente tem muito, muito, muito presente dentro da UCEF. Práticas de ensino, práticas de uso midiático, práticas que deram certo e práticas... A gente tem muito isso nas nossas formações. Pessoal, experiências riquíssimas de colegas que servem como base para a gente trabalhar também nas nossas disciplinas. Então, conversem entre vocês,
fazem momentos de apresentação de experiências exitosas ou não tanto, dentro da atividade pedagógica de vocês. E quando a gente usa, pessoal, recursos de tecnologia, vocês vão ver a partir de amanhã que o céu é o limite. Eu vou trazer algumas de inúmeras possibilidades. E às vezes vocês conseguem, na prática de vocês, buscar, encontrar algumas ferramentas riquíssimas. Então, compartilhem esses conhecimentos com o coletivo, que vocês vão ver que às vezes isso é muito interessante. Estimular o aluno a buscar notícias e informações diariamente em fontes confiáveis e que tem tudo a ver com o dia a dia dele. Pessoal, por que não trazer cada dia 3 alunos apresentar uma notícia local e ele comentar sobre ela no início da aula? E vocês fazerem um pequeno debate acerca. Só trazem assuntos do dia a dia da comunidade, do município, para dentro da sala. Isso pode ser feito, pessoal, com qualquer nível escolar, porque a gente tem que começar desde criança a criar uma mentalidade de incutir a formação cidadã nesses alunos e no nosso... isso está cada vez sendo mais perdido. Então, vamos resgatar isso aí. Buscar nos portais da transferência fontes para inspirar cálculos, produzir textos, gerar relatórios e atividades que vocês podem trabalhar. Só os portais hoje, qualquer disciplina. Por que não fazer trabalho em matemática, de cálculo, trazer somas de dados qualitativos e quantitativos que a gente tem nos portais dos municípios? Só a ideia não é só o cálculo, vocês vejam que o aluno vai se familiarizar com assuntos da realidade dele. A língua portuguesa, sobre uma notícia, ele criar que está disponibilizada sobre algum assunto que foi publicado num portal, fazer uma resenha, trazer alguma coisa. É tranquilo fazer isso. A gente tem que usar esses recursos como elementos para nosso conteúdo. Então, são sugestões. Envolver aspectos históricos e sociais, que isso mais as disciplinas dessa área. Propor momentos de socialização em espaços para que o aluno possa divulgar esses resultados. Já chego na última etapa do marco, que tem umas ideias bem práticas e pautadas para as escolas, tá? E sempre, pessoal, a teoria da problematização, e todos os autores convergem num ponto-chave. A última etapa é a mais importante. O aluno precisa apresentar de forma oral, pública, acerca da atividade. Ele tem que ter uma materialidade para que ele possa sempre colocar na cabeça, vincular na cabeça dele todo esse leque de aprendizado nessa parte prática. E uma forma sempre vai ser de forma verbal, ele apresentar isso, nem que seja na turma, ou fazer um momento dentro das escolas, uma vez por mês, ou uma vez, um momento de 1 hora, 2 horas, onde você junta e os alunos apresentam aquele resultado dos seus projetos em grupos, de uma forma deles socializarem o que eles aprenderam. Por último, então, pessoal, algumas ações práticas. Primeiro, pessoal, lembra? A última etapa é a mais importante, materializar. Primeiro, criar um informativo escolar que publique os conteúdos produzidos pelos alunos. Como assim? Pessoal, primeiro, criar um blog da escola. Abandonem Facebook, Instagram, isso não é para isso. Um blog. Escolas deveriam ter um blog onde vocês poderiam publicar as atividades dos alunos, onde... fazer eles trabalhar textos para ele que o professor publica, né, mas que são dos alunos ou a diretora publica. No Face você vai publicar o resultado lá, pode mais um trabalho apresentado, dar publicidade. Então, outro informativo escolar, um panfleto que pode ser mensal, que vai ter uma equipe editorial formada pelos alunos. Isso é possível em vários níveis, tá, galera?
Usar as oportunidades quando da abertura por parte do poder público para incentivar os alunos a propor ideia. Só que em São João a gente tem, eu sei que trabalha, principalmente na escola que eu estudei, trabalha aquela questão do vereador por um dia, aquela coisa toda. Gente, isso é criar formação cidadã. Essa é a ideia. E, por último, impulsionar o aluno a participar de movimentos, grupos, entidades que o representem. Grêmios estudantis, dentro da sala de aula, fazer eleição do representante da turma. Só isso são formas democráticas de trabalhar temas de uma forma lúdica com eles. Possível em qualquer. O ajudante de um dia que vocês fazem no ensino infantil. Gente, eu sei que os pequenininhos, quando eles são ajudante por um dia do professor ou da semana, eles se acham no máximo. Então, fazer desse momento algo significativo. E finalizando, então, pessoal, conclusões da metodologia. Primeiro, a metodologia da problematização é uma maneira de ensinar a partir de um problema detectado na realidade que os alunos trazem. Segundo, ampliar no aluno a capacidade do raciocínio crítico, faz com que ele tenha mais que tenhamos mais cidadãos reflexivos e principalmente pautados de embasamento quando argumentam algo. O que a gente mais tem e quer evitar cada vez mais é aquele que fala por falar ou porque foi influenciado por pessoa A, B ou C, e se tu pergunta, mas por que ele não sabe responder? É esse cidadão que a gente não quer. E é esse o aluno que a gente não quer. Terceiro, necessidade de quebrar o paradigma de desinteresse e alienação em relação a temas político-públicos. Você tem que quebrar esse paradigma. Não é fácil? Não é. Mas vamos, aos pouquinhos, fazer isso. Apresentação de uma realidade escolar bastante deficitária no tocante de assuntos e conteúdos que estimulem o senso crítico no exercício da cidadania. É uma conclusão minha, pautada no tudo que é da revisão feita. Projetos inovadores sendo inseridos no contexto escolar demonstram bons resultados. A comprovação da eficiência do ensino a partir da realidade do aluno, ela é inquestionável. O aluno aprende mais a partir de assuntos de qual ele é familiarizado. A inserção de novos meios e métodos no processo de ensino é contínua e ela visa melhorar modelos já estabelecidos. Não se desaprende e não se joga tudo que eu sei na prática pedagógica no lixo em nenhum momento. Pessoal, todos os métodos, todas as metodologias, todos os modelos têm aplicabilidade, mas são evolucionários e podem ser adaptados de acordo com a realidade atual. E nunca eu acho que na educação a gente teve uma ruptura tão grande de paradigmas educacionais e de metodologias como agora, forçados em virtude da pandemia. Pessoal, eu, como experiência profissional pessoal minha, como foi difícil nos primeiros dias, nas primeiras semanas, pegar todo um cronograma de aulas que tu tinha, abandoná-lo e criar isso de um conceito zero de uma nova forma. Mesmo sabendo usar os recursos, mesmo sabendo fazer as videoaulas, mesmo sabendo usar as ferramentas, o cérebro da gente estava predestinado a fazer isso de uma forma e não foi mais possível. Então, essa ruptura, ela no primeiro momento, ela foi bem, digamos assim, assustadora, porque do outro lado a gente não sabe nem a relação e a reação que o aluno vai ter quanto a isso. Então, a gente se põe no lado do aluno, como é que ele vai absorver isso, na hora de preparar a aula, será que ele vai aprender dessa forma, será que ele vai conseguir entender? Então, existe um elo de pensamentos, um elo de preocupações, muito além daquilo que você estava preparado para fazer. Então, essa ruptura, ela é inerente ao ser humano, e essa forma assustadora que chegou para o nosso ensino, ela não é algo pessoal ou particular, nem teu, nem meu, nem de São João, ela é um contexto geral. E a gente está aqui justamente, vocês participando dessa formação, já é uma forma de vocês demonstrarem aptidão para querer melhorar, para poder, de repente, buscar novas formas de
conseguir, digamos assim, fazer os alunos se apaixonarem pelo aprendizado. E por último, pessoal, olha que conclusão importante. A onipresença das tecnologias dentro do universo estudantil não pode ser ignorado e negligenciado. A gente não pode, a gente sabe que o aluno está no celular, que a criança está no celular, que ela está no computador, que ela usa a rede social, que ela usa computador, que ela usa a TV, que ela usa... Isso nós não podemos negligenciar e nós não podemos esquecer isso na hora do nosso planejamento escolar. Adianta xingar que ela faz isso? Não. Então vamos usar isso ao nosso favor. Nós não podemos remar contra uma correnteza, que já não é mais correnteza, já é uma cascata para baixo. Então, nós não vamos mais conseguir subir. Nós temos que pegar isso de carona e incluir de alguma forma os nossos conteúdos, utilizando-se desse meio e desse universo que o aluno tão bem... todo mundo se cansa. O aluno, eu acho que hoje os ventres já estão high-tech, porque o aluno... A criança, o bebê nasce, ele já gosta de usar o celular, só de ver ele já fica com o olho arregalado. Então, vamos usar isso para a educação também. Analisando a disponibilidade dos recursos junto às escolas e residências, é facilmente possível inserir uma proposta de ensino no contexto escolar que usa tecnologia. Ela é viável, ela pode ser usada, a gente pode usar desses meios. Os professores têm o desafio de usar a linguagem dessa nova geração de alunos em proveito da qualidade de ensino. Pessoal, quando se fala essa nova linguagem, dessa nova geração, essa linguagem do postar, do compartilhar, do escrever uma resposta, usando os recursos tecnológicos. E vocês vão ver que a partir de amanhã existem várias formas de a gente fazer isso facilmente, tá? O fator da obrigatoriedade da transparência no setor público facilita o acesso desse tipo de informação em todos os portais. E essa proposta de ensino vem ao encontro de levar ao aluno, num primeiro instante, a entender sua realidade e depois atuar sobre o meio e tentar transformá-la como formador, como criador de opinião própria num futuro, quando ele for um adolescente, um jovem e um adulto dentro da sua comunidade. E, por último, por meio da metodologia da problematização, leva-se o ensino a um ciclo de imersão com a realidade, com o aluno sendo um agente ativo em todo o processo. Vejam que as 5 etapas lá do arco, ela sempre traz a tônica ou o foco como o aluno sendo o mestre guiador do processo e o professor sendo o orientador, o direcionador e o que vai manter as rédeas dessas etapas todas, mas sempre o aluno trazendo de casa. E é justamente esse o foco principal, pessoal. O ensino contextualizado, a metodologia da problematização, essa multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, ela tem que ter sempre o foco, aquela ideia de que o aluno já está trazendo uma gama de conhecimento acerca de ou da coisa pautada como foco daquele momento de estudo. E por último, pessoal, não saiam da sala, tem atividade ainda, dizer que o link dessa dissertação, introdução, está lá, eu vou deixar disponibilizado depois também dentro da ferramenta lá, quem quiser dar uma lida maior e se aprofundar um pouco sobre o arco, sobre essa teoria toda, porque eu trouxe uma contextualização mais focada de como a gente pode introduzir meios tecnológicos, problematizar vários conceitos de vocês, que vocês estudaram, que vocês, informações já elencaram essas teorias todas, essa mistureba ela é possível incutir dentro do ensino e da prática do dia a dia de alguma forma. Então, essa era a ideia dessa aula de hoje, e a partir nem a aula, né, dessa conversa, e a partir de amanhã fazer isso de uma forma mais prática, tá?
Pessoal, quanto ao conteúdo, essa introdução contextualizada, era isso. Eu vou deixar agora um momento rápido, assim, se alguém tiver uma pergunta, porque deu parte da etapa 2, que eu vou explicar para vocês qual é a atividade para vocês fazerem depois, hoje de tarde, quando tiverem tempinho, até para validar a participação no curso, tá? Então, é agora o momento de, se alguém quiser fazer um comentário, seria tipo, não vamos, até porque, meu Deus, já estendi, adoro falar, né? Bastante do tempo, no máximo, assim, 5 minutinhos nessa questão. Deixa eu compartilhar aqui. Então, fica aberto, assim, rápido, nessa contextualização, enquanto eu abro aqui a parte seguinte, que é... A parte seguinte, pessoal, é bem rápida, só orientar vocês na atividade, beleza? Então, não vai mais demorar muito, não. Oi, André. Oi, colegas. Beleza? André, tá me ouvindo? Sim. Então, assim, ó, bem pertinente essas tuas colocações, tá? Esse teu trabalho do teu mestrado. E o que me chamou bastante atenção foi quando você trouxe os dados do uso das tecnologias, do uso da internet, né? E ali a gente viu que a grande maioria, de 50% a 59%, eles usam para interagir, né? Tipo, diversão e tal, e estudo, porém a grande maioria usa para as redes sociais. E assim, André, minha preocupação é, as nossas crianças hoje, crianças eu digo porque eu também tenho a Estela que tem acesso à tecnologia e convive com isso, né? Como é que a gente vai fazer para que eles consigam ter a atração pelas atividades e deixar se desconectarem daquilo que eles estavam acostumados a fazer com as tecnologias? Então, eu como mãe, sinto esse grande desafio. Por mais que as aulas são elaboradas, são aulas criativas, são aulas interessantes, mas a questão do tempo deles, porque eles estão cientes que se eles ficarem 1 hora fazendo atividade na frente do celular ou do computador, eles perdem esse tempo daquilo que eles estavam acostumados a fazerem, né? Então, essa é uma preocupação muito grande que eu tenho como professora e como mãe também. Beleza? E não existe fórmula mágica nesse contexto. Pessoal, olha, essa realidade de vocês não é exclusiva das crianças, não. Os meus alunos, meu povo, existe um método que está se mostrando muito eficaz, primeiro, para eles participar da Web Live, porque a gente, como é que hoje a metodologia, pelo menos na instituição aí, a gente trabalha das 19 até as 22 horas, da forma que a gente está aqui, online, dando aula, apresentando conteúdo, fazendo uma atividade, os alunos podendo questionar, a aula normal. O que a gente reparava? Que o pessoal logava e estava nem aí. Qual a metodologia André de eficiência que funciona? Fazer isso aqui. Jacinta, o que você achou desse... O que tu acha? Beatriz, o que você fez agora? A cada 2, 3 minutos, chama um aluno que ele vai ter que apresentar eles ficam tão presentes até as 10 horas que vocês não fazem ideia. Então, é uma tática, modelo André, de manter eles na web. Porque quando a gente fazia a chamada, o primeiro que era chamado era o coitado que ficava online. E daí, nos grupos dos WhatsApp deles, bombava o professor está fazendo chamada. E eles corriam para responder uma chamada. Então, não se mostrou eficaz a chamada. Então, esse método eficaz, avançado, André, de ser chato, né? Está se mudando. Eles ficam tão presentes assim, porque dentro da aula, instigo-os perguntando-lhes coisas, aleatoriamente, de forma contínua. Eles ficam online. É uma forma de obrigação? Gente, ser humano, aluno, ele é moldado com cobranças. Professor, a atividade vale nota? Se você disser que sim, você sabe que o foco dele muda 500 vezes mais do que se eu disser não. Então, e a outra, pessoal, a gente usa muito daquela coisa assim, além da presencialidade, deixar pequenas atividades que eles têm que cumprir.
Então, se não tem prazo, se não vale uma presencinha ou um pontinho, que seja, a tendência deles não fazerem é enorme. Valendo 1/10 de uma nota, valendo, digamos, só estou falando da minha experiência com os meus alunos, tá? Isso tendo alguma coisinha, não tem um que não faça. Então, a gente tem como prerrogativa também deixar sempre um tempo, tipo, 2, 3 dias, dependendo da complexidade da aula, uma semana ou da atividade, justamente porque muitas vezes eles têm que fazer algo prático e descrever. Gente, eu estou usando pra caramba uma metodologia que eu vou mostrar quarta-feira para vocês. Eles têm que fazer alguma coisa, ao invés de eles escrever uma coisa, fazer um depoimento de 30 segundos acerca de... Eles gostam disso, mas isso exige para eles fazer aquela gravação que eles tenham concluído a pesquisa, tenham feito a atividade. Então, são formas, assim, digamos assim, cobranças que fazem com que eles façam, porque, por experiência, assim, que nesses 5 meses de atividades online, sem nenhuma cobrança, fica bem difícil o comprometimento. Infelizmente, não vamos generalizar nem totalizar isso nos alunos, mas a grande maioria leva nas coxas. Mas não tem fórmula mágica. Não. Pessoal, posso encaminhar a atividadezinha, pessoal? A atividade de hoje, pessoal, ela também diz respeito aos demais dias, então aqui não é penalização, não. Eu preciso que vocês amanhã estejam, nem é cobrança para ver se estavam online ou não, tá? Nada a ver com o que eu falei. Ela consiste porque a partir da manhã eu vou disponibilizar alguns links, algumas ferramentas lá no portal, e eu preciso que vocês já tenham acesso. Então, durante o dia, de noite, quando tiver um tempinho, façam isso, para que amanhã isso esteja, todo mundo possa entrar no portal e quando eu ir falando das ferramentas, eu possa pedir para vocês também baixarem, verem, etc. Tá? Esse é o propósito. Eu vou compartilhar minha tela de novo para mostrar. Pessoal, vocês não precisam fazer isso agora. Eu vou mostrar o passo a passo. Amanhã, depois da manhã, a aula também vai ser assim. Eu vou mostrar ferramentas, recursos, didáticas, formas de fazer, mas não é uma aula de um passo a passo e vocês vão seguindo. Por que não? Primeiro, porque cada um vai ter o seu tempo, o seu nível de conseguir fazer isso na sua velocidade. Então, quem é rápido vai ter que esperar os que estão mais devagar, e os que estão devagar não vão conseguir acompanhar. Então, a ideia, pessoal, eu vou apresentar ferramentas, vou dizer onde encontram, como usa. Não vai ter obrigatoriedade de vocês usarem, não vai ter obrigatoriedade de vocês fazerem. Lembra que a ideia durante a semana toda, pessoal, vou jogar sugestões, sugestões, sugestões e sugestões. Então, cabe a cada um usar ou não, ou adaptar ou não, ou querer fazer ou não. Que isso não seja em nenhum momento considerado imposição, tá? E tampouco que alguém vai exigir, mas fica a critério de vocês, mas vamos dizer assim, pessoal, eu uso, então um pouquinho do que eu sei para, de repente, ajudar um pouquinho vocês. E daqui a pouco, vocês usam outras ferramentas, esse feedback vai ser importante, para eu aprender também junto com vocês nesse sentido, que nessa área, o céu é o limite. Então, e depois também, cada aula vai ficar, cada explicação a partir da manhã, na parte mais, digamos, técnica, vai ficar gravada. Então, vocês vão poder olhar e fazer como vocês querem fazer, quando vocês querem fazer, da forma que vocês querem fazer. Isso ficou bem claro? Então, não vai ser um passo agora, conseguiram, pessoal? Não. Eu vou explicar, vou fazer, vou colocar de novo. Daí, pessoal, na dúvida, ô André, essa parte não ficou bem clara, tem como mostrar de novo? Faço de novo, mas não é para vocês ficar fazendo junto ou tentando imitar, porque daí a gente perde essa 1 hora, a gente consegue ver uma, duas ferramentas, ao invés de 4, por razão disso, tá? Beleza? Só compartilhar minha tela rapidinho aqui, pessoal.
André, enquanto você compartilha a tua tela, eu quero te agradecer, tá? Foi uma manhã de bastante aprendizagem, a gente sabe que foi bastante teórico, mas nós somos todos ligados à área da educação, a gente sabe que a teoria, ela sempre precede a prática, né? Então, bastante útil as suas informações, o teu conhecimento, e eu só gostaria de compartilhar com os professores que ontem eu fiz um curso via PUC do Rio Grande do Sul sobre competências profissionais, emocionais e tecnológicas para tempos de mudança. E uma das palestrantes era Luísa Helena Trajano, a dona da Magazine Luiza. Todo mundo conhece, já deve ter comprado alguma coisa, né? E ela foi colocando uma série de situações, principalmente quando iniciou a pandemia. E tem duas frases dela que eu acho que são bem pertinentes com tudo que o André falou e eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira frase que ela colocou: realidades diferentes exigem atitudes diferentes. Por que ela falou isso? Ela falou isso porque ninguém estava preparado para o que aconteceu. A pandemia veio, surgiu, e todos tiveram que se adaptar de alguma forma, né? Então, ela contou que 10 dias as lojas delas físicas ficaram fechadas, mas que a loja online, ela continuou trabalhando e foi aprimorada a parte da loja online dela, e até o final do mês de maio, o faturamento deles era de 46% a mais do que no ano passado, mesmo com as lojas físicas abertas no ano passado. Então, essa parte online só não quer só não usa quem não quer, né? Então, todo mundo tem essa possibilidade de estar usando. Outra, que antes o André falou na questão do erro, né? E a Luísa trouxe essa frase que eu achei ela maravilhosa. Eu adoro errar, mas eu detesto errar o mesmo erro 2 vezes. Né? Então, ela colocou, assim, umas experiências da vida dela, onde ela errou muito, mas que ela conseguiu aceitar esse erro e conseguiu transformar esse erro em acerto. Então, ela disse assim, que ela adora errar, com o erro a gente cresce, com o erro a gente se desafia, né, a novas oportunidades. E outra questão que agora não tem muito a ver, mas que eu achei bem interessante que ela trouxe, que ela falou que muitas vezes a gente está cansado, desanimado, às vezes aquele professor quietinho, eu estou agora trazendo para a nossa realidade, tá? Aquele professor que não se manifesta tanto. Aí ela disse assim, o que ela visualiza nos colaboradores dela, né? Enquanto rede, ela tem 1.400 lojas distribuídas em todo o Brasil, então vocês imaginem o tamanho, a dimensão, e ela é uma pessoa só, ela trabalha muito com o filho dela. Então, ela disse assim, não se engane, nem sempre, e na maioria das vezes, movimento não significa produtividade. Então, aquele professor que movimenta muito, que acha que tem que fazer de tudo um pouquinho, não se engane, esse não é aquele professor que é produtivo, né? Muitas vezes aquele mais quietinho, aquele que fica na dele, mas está pesquisando, está procurando, está pensando e está tentando inovar. E essa é uma outra questão que ela trouxe. O que ela mais prioriza na vida dela e dentro da empresa dela? Evolução, inovação e atitude. Então, assim, só para trazer, para contribuir um pouquinho com tudo isso que o André trouxe para nós hoje de manhã, eu tive que trazer essa questão para vocês também. E nós estamos falando de uma pessoa pública de sucesso, e de um sucesso estrondoso, né? Que é a dona da Magazine Luiza. Eu gostaria de, se eu pudesse compartilhar com vocês a palestra dela, mas eu não posso, porque está só disponível para quem se cadastrou. Porque, olha, muita coisa do que ela fala a gente pode trazer para a nossa realidade, né? Então, só para compartilhar isso e fazer um convite para vocês, eu não posso esquecer, André, hoje à tarde, às 14 horas, audiência pública do quadrimestre, né, André? Eu não lembro quais são os meses.
Não, hoje é da Lua e da... Da Lua, ótimo. Pessoal, quem puder, também vai ser de forma online. Eu vou disponibilizar o link com as diretoras disponibilizam para vocês. Quem puder acompanhar, seria muito interessante. Daí já vem aquela questão da transparência, né? Que o André também trouxe. Então, eu só gostaria de fazer esse link, essa ponte, né? Do que o André trouxe para o que é dentro da nossa realidade, tá? Obrigada a todos pela participação. Obrigada, André. Foi show.